tarde, irmãos. Convido vocês a se colocar em pé e cantar conosco. Por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, muito além do que eu posso entender. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que tens feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, muito além do que eu posso entender. Graças te damos, tudo precisa. Graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Tudo que és, a presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder, muito além do que eu posso entender. Graças te damos, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Bom dia, meus amados irmãos. Podeis assentar. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos novamente para prestarmos um culto devido ao nosso Deus, Deus que nós amamos, Deus que nós adoramos. E quero também saudar os amigos e os irmãos que nos acompanham todos os domingos pela internet. Que Deus abençoe sua vida, sintam-se conosco. E este culto que estamos aqui prestando ao Senhor presencialmente, você também pode prestar aí onde você está, que o mesmo Espírito que está aqui está contigo, meu irmão, meu amigo, você que busca a direção de Deus para a sua vida, certamente você terá uma semana abençoada. Eu já vi aqui que temos visitantes, estou vendo aqui minha sogra, meu sogro, uma alegria muito grande vê-los aqui, uma satisfação muito grande. Minha sogra é como se fosse a minha segunda mãe, né? Me trata ali, briga comigo, me dá carinho, papinha na boca. Então, era uma mãe para mim, né? Meu sogro, então, é uma bênção.
eles realmente significam muito para mim. E tem outros visitantes aqui conosco, levante sua mão, se porventura tem alguém. Eu sei que choveu muito, tem chovido, mas chuvas de bênção com certeza estarão sobre nossas vidas nesta manhã. Meus irmãos, eu gostaria de estar fazendo 2 avisos, antes de nós darmos sequência ao nosso culto. Primeiro aviso da irmã Selma, ela está convidando os líderes de PGMs para que domingo que vem, dia 20, logo após o culto da noite, se reúnam aqui na garagem para que os irmãos recebam a apostila do próximo ano. Quem tiver condição poderá reiniciar ou começar em janeiro com a reunião virtual, a reunião à distância. Para quem está nos acompanhando pela internet, o PGM é Pequenos Grupos Missionários. Esse grupo é para estudo bíblico. Onde quer que você esteja, você pode participar conosco. Só pedir o link que os irmãos da igreja irão passar para você. Na verdade, você que deseja liderar um grupo de PGM, você pode participar e receber o material, nós entregamos na sua casa. Também queremos dar o outro aviso, que é a respeito do PGM ainda. Dia 15/12, teremos a presença do missionário da Junta de Missões Nacionais, missionário Estevão Trupe. Os irmãos também poderão participar através do link que será colocado no grupo da igreja às 17 horas, que será a fala, a mensagem do nosso missionário Estevão Trupe. Será o último encontro do PGM do ano, o PGM que a irmã Selma lidera. Então, meus irmãos, são 2 avisos importantes para quem quiser liderar o PGM e aqueles que quiserem ouvir o missionário Estevão, com certeza serão edificados. O culto desta manhã tem o tema A Bíblia, a Palavra de Deus Revelada. Nós sabemos que há uma lei federal, número 10.335, de 19 de dezembro de 2001, instituída para a celebração do Dia da Bíblia. Se não houvesse Bíblia, não conheceríamos a Deus, porque Deus, ele teve a iniciativa de se revelar através de várias formas, e uma delas é através da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Nós vamos ouvir e ler e aprender sobre a revelação de Deus. E hoje é o 2º domingo do mês de dezembro, o dia em que nós celebramos a Bíblia. Nós iremos, ao longo do tema, ao longo do culto, refletir sobre este tema, a Bíblia, a Palavra de Deus revelada. Por isso, meus irmãos, eu lhes convido para que oremos, pedindo para que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Nós sabemos que a Bíblia, ela é rica, ela, como diz o texto no início, lá, que em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é inspirada por Deus para a perfeição do seu servo, e ele é inspirado para toda boa obra. Um homem que deseja trabalhar no reino de Deus, ele tem que estar inspirado pelo poder de Deus, e a Bíblia é uma fonte de inspiração. Então vamos orar. Quem sabe você chegou aqui tristinho, desanimado, cheio de compromisso ao longo dessa semana que virá. Esta é a hora de nós nos entregarmos ao Senhor, dizermos ao Senhor que precisamos dEle, que necessitamos da sua ajuda, dizer ao nosso Deus que sem Ele nós nada somos, porque nós precisamos da sua inspiração para vencer os problemas dessa vida. Pai Celeste,
Neste momento nós estamos buscando a Ti em oração. Queremos, ó Pai, nos desprender das preocupações, das necessidades e entregá-las, todas elas, nas Tuas mãos. Porque nós temos uma relação de confiança em Ti. Temos em Ti a relação de fé. E o Senhor se agrada quando nós buscamos a Ti pela fé. Aprendemos pelas Santas Escrituras a respeito da existência e da revelação do Senhor. Um Deus poderoso, um Deus onisciente, que sabe o que vai em nossos corações. E um Deus onipresente, está em todos os lugares, seja aqui, ou seja, onde estiver os nossos irmãos e amigos. É neste espírito de adoração que nós te buscamos nesta manhã, para que tudo o que ouvimos nesta manhã seja uma resposta daquilo que temos entregado diante do trono do Senhor. Abençoe-nos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, a palavra de Deus revelada, é viva e eficaz e deve ser nossa fonte de meditação durante todo o dia. Vamos cantar, meus irmãos, bem forte. É divina, sábia e pura a palavra de Deus. Irmãos, o Bruno está me lembrando aqui que tem um vídeo, antes mesmo, pode ser agora? Vamos ouvir então, vamos assistir o vídeo da Sociedade Bíblica Brasileira a respeito do Dia da Bíblia. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia. Nós separamos esse dia para celebrar o fato de podermos ter a Bíblia. E eu quero compartilhar com você sobre a importância disto, sobre a importância de termos a Bíblia. Quero ler com você um trecho da Bíblia que se encontra no Evangelho de João, bastante conhecido, diz assim, João 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O primeiro ensinamento que eu tiro deste texto é que precisamos ler continuadamente a palavra. Sim, Jesus Cristo foi para dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Para ficarmos permanentemente firmes na palavra, precisamos tê-la acessível. Durante muitos séculos, poucos cristãos tiveram acesso à palavra de Deus impressa. Graças às modificações tecnológicas, cada vez mais temos condição de imprimir, de gravar textos bíblicos. Mas ainda assim, há milhões de cristãos que não têm. E com isso não conseguem estar firmes na palavra. De fato, há muitas dificuldades. Repare que Jesus Cristo diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. É uma ideia de continuidade. Normalmente as pessoas conhecem a Jesus Cristo através de testemunhos, através de pessoas que ensinam a palavra de Deus a elas. Mas como as pessoas podem ser ensinadas se não têm acesso à palavra de Deus? Nós estamos trabalhando para resolver isso, traduzindo textos bíblicos. Estamos fazendo isso em diversos lugares do mundo com os nossos missionários e em alianças estratégicas com outras organizações. Nós queremos que as pessoas conheçam toda a Bíblia. É fantástico ver o que Deus tem feito nesta área, como pessoas têm conseguido produzir boas traduções e como as pessoas têm se alegrado com isso. Permanecer firmes na palavra. É importante também lembrar a você que isso não é apenas para quem não tem, é para quem tem. Eu e você precisamos continuadamente, no cotidiano, ler a palavra de Deus, meditar e crescer com ela. O segundo ensinamento que retiro deste texto diz respeito ao fato de que nós somos aprovados como discípulos quando estamos firmes na palavra. Veja que Jesus diz: verdadeiramente serão meus discípulos.
Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Qual é a sua relação, não com este livro, mas também com este livro? Você o lê como palavra de Deus? Você o busca como palavra de Deus? Você gasta tempo lendo, meditando? Você valoriza o que é dito? Você tenta aplicar o que aqui está escrito? Você reconhece que isto é autoridade sobre a sua vida? Todos nós precisamos fazer isso. Que estou dizendo, e eu sou a primeira pessoa a precisar fazer isso. Verdadeiramente somos discípulos quando permanecemos firmes na palavra. Mas imagine você, há muitas heresias em diversos povos, porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Conhecem apenas alguns trechos. Mas onde a Bíblia chega, as heresias são afastadas. Onde o conhecimento chega, as heresias são afastadas. E assim as pessoas se tornam verdadeiramente discípulas de Jesus Cristo. Estamos levando a Bíblia inteira para diversos povos. Estamos fazendo com que as igrejas sejam fortalecidas. Isso, de fato, é muito marcante na China e no Irã. Países foco do projeto Bíblias para os Povos. Nós queremos que todas as igrejas chinesas e todas as igrejas no Irã tenham a Bíblia na sua língua. O terceiro ensinamento que retiro desse texto é que a verdade liberta. E a verdade é que a palavra de Deus é o caminho para encontrar Jesus Cristo. É impossível alguém encontrar Jesus Cristo sem conhecer a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus hoje é revelada pela leitura da Bíblia, pela aplicação da Bíblia, pela proclamação da mensagem que é contida na Bíblia, que é Jesus Cristo. Por isso, neste domingo da Bíblia, desafio você a compartilhar este livro. Compartilhar com pessoas no seu trabalho, na sua família, com a sua vizinhança. Convidar pessoas para lerem a Bíblia junto com você. Convidar as pessoas para participarem de momentos de estudos bíblicos. Mas convido você também a participar da divisão desta palavra, da divisão da verdade com todos os povos. Por isso, desafio você a participar da campanha Bíblia para os Povos. Vamos levantar uma grande oferta para que todos os povos tenham Bíblias na sua língua e assim conheçam a Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Te convido a se colocar em pé, por favor, e vamos cantar esse hino. É divina, sábia e pura a palavra de Deus. Pecador,
sou pecador, mas que o sol resplandecente nos prefeitos de Jesus ilumina as nossas mentes com radiante clara e luz. Livro santo verdadeiro, ensino amor de Deus, precioso companheiro, na jornada para o céu, e sempre meditando, quero a Cristo obedecer, meus pecados evitando, seus ensinos vou viver. Meus irmãos, ainda de pé, vamos recitar em uníssono o texto que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos recitá-lo bem forte. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Podeis assentar, meus irmãos. Agora teremos uma participação musical pelo Seu Sangue com os flautistas Davi Brito e Ana Lúcia.
A Bíblia, a palavra de Deus revelada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Agora teremos um momento de dízimos e ofertas, cantando Livro Santo. Oremos, meus irmãos. Pai Celeste, neste momento nós desejamos entregar os dízimos e ofertas para que sejam consagradas pelas mãos do Senhor. De tal forma, Pai, que o uso seja com sabedoria, para que a obra do Senhor avance na face da terra. Abençoe missionários, abençoe famílias, abençoe a construção desta casa que está sendo erigida aqui ao lado. Abençoe, ó Pai, os compromissos que a igreja tem que honrar. Por isso, ó Pai, sem a bênção do Senhor não podemos avançar. Pedimos também para que o Senhor abençoe os irmãos fiéis que entendem esta ordenança do Senhor, porque o Senhor pede para que esta ordenança seja dos teus filhos, e nenhuma outra fonte de riqueza pode entrar nesta casa, se não for daqueles que são comprometidos com a tua obra, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Neste momento, é um momento de gratidão, quando nós lembramos dos nossos amigos, irmãos que celebram aniversário nesta semana. Nós temos aqui o nome da Ludmila e do José no mesmo dia 12, e da irmã Luzia, a Cida, conhecida como Cida, que celebra neste dia. Que Deus abençoe a vida desses irmãos. E se há outros irmãos também que estão celebrando o aniversário nesta semana, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sabemos que há muitos motivos para agradecermos a Deus. E às vezes nós pensamos nos aniversários, nas celebrações, talvez de casamento, mas também precisamos agradecer por muitas vidas que até mesmo estão passando por situações difíceis, como enfermidade, como a vidas que já se foram. Enfermidade, nós estamos aqui lembrando da irmã Eunice, que precisa da nossa oração.
pedir a Deus para que abençoe a vida dela, abençoe a vida do irmão Sebastião, que cuida dela, que Deus dê força a eles, este casal tão querido pela igreja. Agradecer a Deus pela vida do irmão Márcio, que ontem nos assustou um pouco, passou mal, mas graças a Deus já conversamos com ele está bem. Diácono Márcio, esposo da irmã Heloíse. Agradecer a Deus pela vida da irmã Zelita. A irmã Zelita é mãe da irmã Zenaí. Ontem eu estive vendo a história dela e fiquei impressionado como que aquela mulher trabalhou muito para a causa de Deus, um testemunho vivo de vida dedicada ao Senhor, o quanto ela investiu na vida espiritual da sua família, uma mulher firme nos seus propósitos, mas Deus a chamou à sua presença, e a família ali no culto de sepultamento deu um lindo testemunho. Eles têm um coral, e cantaram louvores a Deus, agradecendo pela vida da sua mamãe, da sua vovó e tantos outros motivos. Queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Zelita e pedir para que o Senhor também abençoe a vida da irmã Zenaí, que está passando esse momento de saudade, de luto. Não só a irmã Zenaí, como a irmã Sandra e o irmão Vandeci, que veio de viagem só para sepultar a sua mãe. Que Deus conforte essa família também. Tantos outros motivos. Gostaria de convidá-los para que se coloquem de pé. Você tem o seu motivo, eu não sei, mas o Deus que nós servimos sabe. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe o que vai no coração do fiel. Oremos, meus irmãos. Pai Celeste, nós neste momento queremos Te agradecer por tudo que o Senhor representa por nós. Em Ti nós existimos, nós vivemos, nós nos movemos. Ó Pai, queremos agradecer pelos aniversariantes desta semana, pelo dia de ontem, neste dia. Agradecer, ó Pai, por cada vida tão preciosa. Que o Senhor conceda-lhes um ano novo de vida, cheio de realizações, de saúde, de paz. Que o Senhor os abençoe com a sua bondade, com a sua misericórdia, para que tenham um ano feliz na sua presença, Senhor. Pai, queremos agradecer por aqueles que aniversariam em seus casamentos, talvez em seus empregos. Ó Pai, tem tantos motivos que poderíamos estar elencando aqui para Te agradecer, ó Pai. Mas o Senhor sabe e o Senhor nos retribui conforme a Tua misericórdia e bondade. Queremos, ó Pai, agradecer pela vida da irmã Eunice, do irmão Sebastião. Que o Senhor, pela Tua bondade, continue sustentando seus servos, para que eles resistam à força do poder que há, ó Pai, na fraqueza humana, que é irresistível a nós. Sabemos que ao longo dos tempos nós vamos nos entregando fisicamente, mas quando nós temos um Deus que nós servimos, o nosso espírito se renova a cada manhã. E por isso, ó Pai, rogamos para que o Espírito do Senhor seja com a vida do irmão Sebastião, com a vida da irmã Eunice e tantos outros enfermos, que nós queremos agradecê-lo por essas vidas, pela vida da irmã Euceli e tantos outros, ó Pai, que também padecem de enfermidade, pelo coronavírus, pela pandemia. Ó Pai, abençoe a vida do irmão Márcio, que está em plena saúde, pela graça do Senhor. Cuide da vida dele, cuide da vida da irmã Heloíse, que estão se restabelecendo do coronavírus também. Ó Pai, queremos Te agradecer pela vida da irmã Zelita, mulher de Deus, que deu um grande testemunho ao longo da sua vida. Sabemos, ó Pai, que o nome dela está escrito no livro da vida. E o Senhor, ó Pai, está com a sua serva no Teu braço, Senhor. Ó Pai, agradecemos pela vida da irmã Zenaí, porque deu um grande testemunho juntamente com a sua família, pelo consolo do Senhor na vida dela, na vida do irmão Paulo e toda a sua família, ó Pai. Agradecemos pela vida da irmã Zenaí, Senhor.
Agradecemos por tantos motivos, ó Pai. Cada um aqui tem o seu motivo especial. Que o Senhor receba-os para a glória e honra do Teu santo nome. Tudo isso te pedimos e te agradecemos também pela compra deste terreno, Pai. Sabemos que o Senhor irá nos ajudar. Se não for pela mão do Senhor, nós não podemos avançar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus revelada, precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor e sermos gratos por se revelar a nós através da sua palavra. Participação musical com a irmã Ana Lúcia. Tua voz escuto a convocar-me, é a canção que ela irá tocar. E logo em seguida teremos a exposição bíblica com o pastor Gerson Januário. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Agora melhorou o som aqui. Obrigado, irmão, que está aí trabalhando na mesa de som. Um homem dedicado, os irmãos que trabalham na mídia. E estamos fazendo tudo para que você receba a nossa imagem, o nosso som de maneira perfeita. O irmão Wellington Augusto acabou de dar um cross em mim agora. Eu creio que vocês estão em casa, estão me vendo assim muito bonito, porque realmente eu não sou. Mas a câmera ajuda a ficar um pouco melhor. Vou pedir vocês a gentileza de se postar em pé e vamos meditar na bendita palavra de Deus. Como nós já ouvimos hoje pela manhã,
Um belo texto produzido ali, eu creio que pela Junta de Missões Mundiais, pastor João Marcos, falando sobre a importância da palavra de Deus. E nós vamos dar continuidade a esse tema. Nós começamos o culto hoje às 9h10. Portanto, nós estamos a mais ou menos 45 minutos de culto. E um pouquinho de paciência para que nós possamos meditar na palavra e Deus vai nos abençoar. E obrigado pela sua presença. Todos vocês que vieram, que estão aqui, que prazer recebê-los. Os irmãos que estão em casa, Deus os abençoe. Os parentes do irmão Wellington, muito obrigado pela presença de vocês. Deus os abençoe. E todos os nossos amigos, nossos internautas, que nos dão a audiência, o nosso muito obrigado a todos vocês. E vamos pensar sobre a Bíblia. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, inerrante, suficiente, eterna, para nos conduzir de maneira segura para a eternidade, sem erro. Deus seja louvado pelo fato de nos ter dado as Escrituras Sagradas, a fim de que através delas nós possamos encontrar a verdade eterna que nos liberta, a verdade que nos consola e a verdade que nos conduzirá seguros para a eternidade. Vamos ler Romanos capítulo 10, versos 13 a 17. Depois, o mesmo texto citado por Paulo, agora em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Paulo, na verdade, repete Deuteronômio 8, 3 em Romanos, capítulo 10, verso 13 a 17. E nós vamos falar sobre o seguinte assunto: por que a Bíblia é necessária para a vida humana? É uma pergunta que nós vamos trabalhar e vamos tentar responder a esta pergunta. Por que a Bíblia é necessária? Observem a palavra necessária. Porque a Bíblia é necessária para a vida humana. Romanos capítulo 10, 13 a 17, e depois Deuteronômio 8, versículo 3. Paulo usa esse texto sagrado para escrever os Romanos. Por quê? Diz Paulo apóstolo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Os irmãos observaram a palavra como e como? Eu vou repetir o verso 14. Observem no verso 14 a repetição intencional da palavra como. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem nada creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela a palavra de Cristo. Observe o verso 17. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela, o quê? A palavra de Deus. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Paulo usou esse texto aqui em Romano. Eu vou lê-lo a fim de que possamos acompanhar o pensamento do apóstolo. Paulo falou, ou melhor, Moisés falou aos israelitas, dizendo: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, referindo-se a Deus,
Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, observem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Portanto, o ser humano vive também pela palavra de Deus. Amém? Esses dois textos, podem sentar-se. Deus abençoe vocês. Para que finalidade, ou para que fins é necessária a Bíblia? Para que fins é necessária a Bíblia? Quanto você pode saber de Deus sem a Bíblia? Será que você pode saber muito a respeito de Deus sem a Bíblia? Eu lhes afirmo que não. Então, por que fins é necessária a Bíblia? Quanto você pode saber de Deus sem a Bíblia? Em primeiro lugar, a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Portanto, à luz desses dois textos, Romanos 10, 13 a 17 e Deuteronômio capítulo 8, verso 3, à luz desses textos, podemos afirmar que o ser humano precisa invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Invocar o nome do Senhor. Invocar significa chamar por Ele, clamar por esse nome, apegar-se a esse nome. Dou um exemplo, Os irmãos se lembram daqueles dois ladrões e assassinos que foram crucificados com Jesus? Um deles zombava de Jesus. Os três estavam na cruz. Os dois ladrões, os dois facínoras e Jesus no centro. E um deles começou a zombar do Senhor Jesus, a falar palavras ofensivas e acusar Jesus. E um deles voltou-se para o colega e disse: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas este nada fez. E naquele momento ele tomou atitude, ele invocou o nome do Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu paraíso, lembre-se de mim. Isso é invocar. Ele invocou o Senhor naquela hora última, naquele momento derradeiro da sua vida. Ele não perdeu a oportunidade. Naturalmente o Espírito Santo falou com ele, mostrou a inocência de Jesus, mostrou-lhe a santidade de Jesus, fez com que ele entendesse que Jesus era o Messias naquele momento, o Salvador da sua alma. Ele fez uma invocação certeira, uma invocação que o livrou da condenação do inferno, dizendo ao Senhor: Senhor Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu paraíso. E a Bíblia declara que Jesus respondeu à invocação daquele homem, dizendo-lhe: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quem invoca o nome do Senhor nessa perspectiva, com essa certeza, com essa confiança absoluta, diz o texto sagrado: aquele que invoca assim a Jesus será salvo. E Jesus disse àquele moço: hoje mesmo, hoje, você estará comigo no paraíso. E aqui é uma coisa importante.
As pessoas me perguntam, pastor, para onde que eu vou assim que eu sair dessa terra, se Jesus ainda não voltou? Meu querido irmão, você vai estar com Jesus num lugar maravilhoso, que a Bíblia chama de paraíso. Você já sai daqui cheio de gozo, cheio de alegria, apesar da morte, você vai cair exatamente nos braços de Jesus Cristo. Amém? Você já sai daqui salvo, seguro, num lugar de alegria, de gozo e de felicidade, que Jesus chamou de paraíso. Por que paraíso? Porque Jesus declarou: você vai estar comigo. E onde Jesus Cristo está, é o quê? Paraíso. A presença de Jesus Cristo é um paraíso, e vai nos levar para um lugar também chamado paraíso, ou seja, um lugar de gozo. O crente, ao morrer, já sai daqui, entra lá com absoluta consciência. Ele estará mais vivo do que nunca, mais vivo lá do que aqui, em perfeito gozo, em perfeita alegria, na presença do seu Deus. E quando esse moço lá da cruz, que eu lhes disse, que invocou o nome do Senhor, pedindo ao Senhor que se lembrasse dele, recebeu uma resposta fantástica: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É assim que acontece com aquele que invoca o nome do Senhor, com seu coração aberto, com a sua mente aberta, que crê, que entrega-se a Jesus Cristo. E você observa que o texto declara: aquele que invocar o nome do Senhor. Observa a palavra Senhor. O homem precisa ter Jesus como seu Salvador, e o homem precisa ter Jesus também como seu Senhor. Não é possível ter Jesus apenas como Salvador. As duas coisas andam juntas. Se Jesus é o seu Salvador, ele também há de ser o seu Senhor absoluto. As duas coisas não podem ser dissociadas: Jesus Salvador e Jesus Senhor. Isso significa, portanto, que você estará sob o comando absoluto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida e você é servo dele, e você precisa invocar seu nome. A palavra Senhor aqui, invocar o nome do Senhor, Senhor se refere ao Senhor Jesus. Ele é Senhor. Ou seja, ele quer dominar a sua vida. Ele quer dirigir a sua vida. Ele não quer apenas salvar você. Ele quer que você se submeta a ele, que você se entregue a ele. As pessoas só podem invocar o nome do Senhor ou de Jesus Cristo se creem nele, ou seja, ele é um Salvador digno de ser invocado e que atenderá aqueles que o invocam. Se o Espírito Santo está falando com você que Jesus Cristo é digno de ser invocado, e você de verdade tomar essa decisão de invocá-lo, é porque o Espírito Santo está fazendo com que você creia, e quando você crê, você invoca. Você pede, você clama pelo nome de Jesus, à semelhança do rapaz a quem me referi há pouco. As pessoas não podem crer em Cristo, a menos que tenham ouvido falar de Jesus. As pessoas não podem falar de Cristo, a menos que alguém lhes fale sobre Cristo, isto é, alguém que pregue. Fica claro para todos nós, irmãos queridos, que a fé salvadora vem pelo ouvir, ou seja, ouvir
a mensagem do Evangelho. Por isso que a Bíblia é necessária, a fim de que vocês conheçam o Evangelho. Uma vez conhecendo o Evangelho, vocês passam a conhecer Jesus como Salvador, e há um tempo vocês passam a conhecê-lo como Senhor da vida de vocês. E ninguém pode invocar a Jesus se não crer nele. E essa invocação e esta fé vem pela pregação do Evangelho. Daí a necessidade da Bíblia. Você nunca vai poder invocar Jesus se você não conhecer os Evangelhos, se você não conhecer a Bíblia. Daí a nossa responsabilidade, irmãos meus. Nós, crentes em Jesus, temos que pregar, temos que anunciar, temos que proclamar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus pela pregação daqueles que amam Jesus. Daí a necessidade da Bíblia ser anunciada, para que as pessoas conheçam-na, e uma vez conhecendo-a, os homens conhecem o Evangelho, e conhecendo o Evangelho, os homens podem crer em Jesus. Crendo em Jesus, os homens podem invocar o nome do Senhor, e invocando o nome do Senhor, serão salvos. A verdade é, sem ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, ninguém pode ser salvo. A salvação eterna vem somente pela fé em Jesus, e de nenhuma outra forma. Em João capítulo 3, versículo 18, João 3, 18, diz: quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus, não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observem que a fé, na verdade, ela precisa ser acionada mediante o conhecimento das Escrituras. Daí a importância das Escrituras, daí a importância da Bíblia. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ainda em João 14, versículo 6, Jesus declarou: eu sou o caminho, o que mais, irmãos meus? A verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Como é que você vai conhecer isto? Você só conhece que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e que você não vai chegar aos céus através do Evangelho. Por isso que a Bíblia é necessária. Você jamais saberá que Jesus é o caminho para você, é a verdade para você, é a vida para você, e que você não chegará ao céu sem Jesus. Você não terá esse conhecimento fora do Evangelho. Nenhum outro livro no mundo tem essa prerrogativa. Somente a Bíblia diz para onde você vai, quem é você, quem é Jesus, como que você deve sair daqui e entrar na eternidade. Só a Bíblia. E você precisa das Escrituras para você conhecer o Evangelho, e conhecendo o Evangelho você saberá o quê? Atos 4:12, veja na sua Bíblia, Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o Evangelho lhe dá essa certeza, só a palavra de Deus que lhe dá essa certeza. Por isso que você precisa conhecer as Escrituras, por isso que as Escrituras são necessárias. Observem, eu repito essa ideia do Atos 4:12, e não há salvação
em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Onde você encontra essa verdade? No Alcorão? Não. No Livro dos Mormons? Também não. No Evangelho segundo Allan Kardec? Também não. Em nenhum outro livro. A questão não está no livro, a questão está na palavra que está no livro. E esta palavra é eterna. Não há salvação em nenhum outro, referindo só em Jesus, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Esse nome é o nome de Jesus, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A única pessoa credenciada por Deus, enviada por Deus, que encarnou-se no ventre de uma mulher, cujo Natal estamos celebrando, a única pessoa reconhecida, a única pessoa credenciada por Deus, chancelada por Deus e enviada até nós para a nossa salvação, é Jesus Cristo. E você só pode conhecê-lo através das Escrituras Sagradas. Qualquer outro livro não vai tratar de sua salvação eterna, meu querido amigo internauta, meus queridos irmãos. Só a palavra de Deus nos dá essa certeza absoluta de que Jesus é o caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. E ele fecha a questão dizendo: ninguém, absolutamente ninguém, afirma Jesus, chegará ao céu se não passar por mim. Por isso que as Escrituras são necessárias, porque elas esclarecem, elas mostram tudo isso de que você precisa. Porque a salvação, por meio de Cristo... Uma pergunta que eu quero fazer a vocês e aos meus queridos amigos internautas, que nos dão audiência desta hora. Por que a salvação, por meio de Cristo, é exclusiva? Por quê? Ou seja, por que só Jesus Cristo salva? Em outras palavras, porque Jesus é o único que morreu pelos nossos pecados, o único que poderia ter feito isso. Só Jesus. No céu e na terra não existia um outro nome, nem no céu e nem na terra, que pudesse entrar na nossa história para nos salvar, senão Jesus Cristo. Só Jesus podia fazer isso. Por isso que a salvação que Jesus trouxe é única. Por isso que nós só podemos ser salvos unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus, observem, e um só mediador entre Deus e o homem, ou entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, homem. Observem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Entre nós e Deus só há uma pessoa que trabalha por nós, que intercede por nós, Jesus Cristo. Por isso que você precisa conhecer as Escrituras, por isso que a Bíblia é necessária, porque ela declara de maneira explícita, cristalina, ouçam, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, que é Cristo Jesus, homem. Não há mais ninguém que possa intermediar a nossa salvação entre Deus e nós, a não ser Jesus Cristo. E isto você vai encontrar
nas Escrituras Sagradas. Por isso que a Bíblia é necessária. Não há outro meio de se reconciliar com Deus, senão por Cristo, pois não há outra forma de expiar a nossa culpa do pecado diante de um Deus santo. Não, só Jesus pode expiar, lançar fora os nossos pecados. A palavra expiar aqui vem do verbo grego ekbalon, que significa jogar fora, lançar fora. Só Jesus pode expiar, lançar fora os nossos pecados diante de um Deus santo. A única pessoa que pode tirar, extirpar, jogar fora, lançar, ekbalon, lançar fora os nossos pecados, a única pessoa que fez isso e poderia fazer, só Jesus. E ele fez. Naquela cruz sangrenta, morrendo por nós, ele, na verdade, fez um trabalho de expiação, de lançar fora os nossos pecados. Os irmãos se lembram, lá no Velho Testamento, do bode expiatório? Os irmãos se lembram? Quando o sacerdote punha as mãos sobre o bode, e o pecado do povo era lançado sobre aquele bode, e aquele bode era mandado para o deserto, levando os pecados do povo. E isso era feito de maneira repetitiva. Agora veio Jesus Cristo e fez uma expiação única, singular, única. E nossos pecados foram expiados, ou seja, foram tirados, lançados sobre o bendito Filho de Deus, não sobre um bode, mas sobre um cordeiro, e o cordeiro é Jesus, que levou, que expiou nossos pecados, daqueles que creem nele naturalmente. Por isso que você precisa conhecer as Escrituras, por isso que a Bíblia é necessária, porque ela diz, ela afirma que Jesus Cristo expiou os nossos pecados, diante de um Deus santo, absolutamente santo, que teria condições de nos condenar por causa dos nossos pecados. Mas Deus trouxe o seu Filho até nós, lançou sobre ele os nossos pecados, ele levou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e os expiou ali, pela sua morte, através do seu sangue precioso, que foi derramado na cruz do Calvário. Daí, meu querido internauta, você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Da importância da Bíblia, nenhum outro livro lhe dará essas condições. Mas graças a Deus, que Deus nos deu a palavra, a sua palavra, para nos esclarecer, nos mostrar todas essas verdades. Caminhe comigo mais um passo último desta manhã. Eu creio que até aqui você me acompanhou, você está em casa, vocês estão aqui. Os irmãos entenderam o que eu disse até aqui? Sim ou não? Deus abençoe os irmãos. Que coisa fantástica, essa Bíblia maravilhosa. Ou seja, não é o papel, mas o que está escrito aqui, o conteúdo da palavra, inspirada essa palavra, ou seja, soprada pelo Espírito Santo, no coração e na mente dos escritores sacros, que esgrafaram aquilo que o Espírito Santo colocou no coração deles. Eles escreveram, e nós temos essa palavra bendita que nos mostra que, crendo em Jesus, os nossos pecados serão expiados, ou seja, lançados fora, porque eles caíram sobre o Cordeiro de Deus, que os recebeu sobre si e os levou sobre si, e os que creem em Jesus são livres, completamente livres da condenação do pecado. Isso é maravilhoso. A Bíblia é necessária para a salvação. Assim, nesse sentido, a pessoa precisa ler a mensagem bíblica do Evangelho por si mesmo, ou ouvi-la de outras pessoas, de tal modo que as pessoas conheçam essa palavra. Agora sim, em segundo lugar, a Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual de cada um de nós. Por que a Bíblia é necessária? A Bíblia é necessária para sustentar
a fé espiritual. Jesus disse em Mateus 4:4, observem. Observe a palavra do Senhor Jesus. O que Jesus disse? Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Escrito aonde? Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Ok? Esse capítulo 4 de Mateus 4, Jesus, na verdade, citou exatamente Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Jesus disse, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você for Deuteronômio capítulo 8, verso 3, está exatamente assim. Ele humilhou você, ele os deixou passar fome, referindo-se ao povo de Israel, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem, observem, que o ser humano não viverá só de pão, só de comida, mas de tudo o que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus procedeu da boca de Deus. O homem não vive só de comida, o homem precisa alimentar a sua alma com a palavra de Deus. Isto é de suma importância. E aqui há uma lição para nós. Nós que amamos a Jesus, nós que temos as Escrituras, é necessário que nós as leiamos, digo melhor, diuturnamente nós temos que nos alimentar desta palavra, lê-la, meditá-la, praticá-la, envolvermos-nos com ela noite e dia, meditá-la. Irmãos queridos, aqui nesses dois textos, ou seja, Mateus 4:4, Deuteronômio 8:3, nesses dois textos, Jesus indica que nossa vida espiritual deve ser sustentada pela porção diária da palavra de Deus. Assim como nossa vida física é sustentada pela porção diária de alimento físico. Fica claro isso para nós. Assim como nós, todos os dias, vamos à nossa mesa, ou a um restaurante, ou na nossa própria casa para um lanche, para fortalecermos nossos corpos, assim também nós precisamos dessa porção diária da palavra de Deus, para encher as nossas almas, alimentar os nossos espíritos. E o crente que não faz isso, ele morre dentro de si, ele morre. Ele mata a sua vida, ele mata a sua família, mata a sua igreja. Crentes que só querem festa e mais festas. Crentes que só querem cultos, na verdade, cheios de fumaça, de danças, essas coisas todas, e que não mergulham na palavra. Isso é correr atrás do vento. No dia da eternidade, que vai comparecer lá, não são as nossas cerimônias religiosas, é a palavra que vai estar lá para nos absorver ou para nos condenar. É a palavra. Seremos julgados pela obediência à palavra e seremos julgados também pela desobediência da palavra naquele dia final. É a palavra que vai estar lá. Os nossos jeitões de culto, de celebrações, isso na verdade, irmãos meus, não traz para nós nenhuma segurança da eternidade. Mas a palavra vai passar pelo tempo, passar pelos quarteirões da história e vai entrar na eternidade. E lá ela vai nos absorver, se nós a obedecermos, e lá ela vai nos condenar, se nós na verdade tivermos desprezado a palavra. O Evangelho tem essas duas coisas. Ele salva e ao mesmo tempo condena. Ele tem autoridade para salvar. O Evangelho salva. O Evangelho salva.
mas também condenas aqueles que o rejeitam. Por isso, queridos irmãos, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus. É claro que nós estamos juntos, nós temos que fazer ações sociais, claro que sim. Mas nós precisamos mais do que nunca de dar aos homens o pão da vida, Jesus Cristo. Não adianta dar-lhes nada nessa terra, nada que amenize os seus sofrimentos, se nós não dermos a eles também a pura e bendita palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, afirma Jesus. O homem vive espiritualmente de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui está. Querido irmão, você não pode negligenciar, você não pode abandonar a leitura contínua, a leitura sempre das Escrituras. Você precisa mergulhar nessa palavra, você precisa pôr na sua agenda espaço para a leitura da Bíblia, para meditar na palavra. É ela que vai alimentar a sua alma e alimentar a sua família, alimentar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos serão guardados pela palavra. E fora da palavra, meus irmãos, nós vamos perecer. Ninguém deve negligenciar a leitura regular da palavra de Deus. É tão prejudicial à saúde da alma quanto à saúde do nosso corpo negligenciar o alimento físico. Se você negligencia o alimento físico, você vai ter problema de saúde. É claro, isso é óbvio, não é assim? E se você, na verdade, negligenciar a leitura das Escrituras, você vai ter também uma inanição espiritual, o raquitismo espiritual. Moisés falou ao povo de Israel sobre a importância da palavra de Deus para a vida deles. Moisés falou assim, em Deuteronômio 32, verso 47. Porque esta palavra, Moisés falando ao povo de Israel, porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Deuteronômio 32, 47. Confira na sua Bíblia aí em casa. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, diz Moisés, é a sua vida. E por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Moisés diz ao povo de Israel, esta palavra não é coisa qualquer, esta palavra é a vida de vocês, é a vida da família de vocês, é a vida desse povo, a palavra, não é coisa de só menos importância, mas é a vida de vocês, porque esta palavra não é para vocês coisa vã, não, pelo contrário, diz Moisés, é a sua vida, e por esta palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Essa palavra, meus irmãos, é a nossa vida, é a vida da nossa alma. Pedro apóstolo nos faz duas advertências. Pedro apóstolo. Pedro estimulou os cristãos a quem escreveu, dizendo, 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro 2:2, escreveu o seguinte, como criança, recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado o crescimento para a salvação. Interessante isso.
E Pedro continua, 1 de Pedro capítulo 1, versos 23 a 25. 1 de Pedro capítulo 1, 23 a 25. Por quê? Vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Palavra viva e permanente. Agora, ouça os irmãos, a palavra é viva e é permanente, fazendo um contraste conosco, homens. Verso 24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo. Toda a humanidade é como a erva do campo. E toda a sua glória é como a flor da erva. Ou seja, toda a nossa beleza, toda a nossa força, toda a nossa riqueza, todas as nossas conquistas, tudo que nós somos, nada passa, irmãos meus, nada vai além de erva do campo. E toda a sua glória, a nossa glória neste mundo é como a flor da erva. Agora ouçam mais uma vez. A erva seca, a flor cai. Em outras palavras, a nossa vida se murcha. Nós nascemos, nós somos adolescentes, nós chegaremos à idade de jovens, nós chegaremos à meia-idade, chegaremos à terceira idade e morreremos no meio do caminho. Ou seja, a erva seca, que somos nós, a flor, a beleza da juventude, a beleza da força jovem, tudo isso passa. Mas, verso 25. Mas, eu dou glória a Deus por esse verso. Quem diz o verso 25? O quê? Mas a palavra do Senhor, o quê? Permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Toda a nossa glória neste mundo, toda a nossa riqueza, desde a nossa juventude, somos jovens, somos gente da meia-idade, somos gente da terceira idade. Daqui a pouco a nossa vida se murcha. Ontem nós sepultamos a querida irmã irmã Zelita, aos 88 anos. Ela nasceu, tornou-se adolescente, tornou-se jovem, na meia-idade, chegou exatamente aos 88 anos, e ontem ela murchou como a flor, mas só que uma flor de Deus, uma rosa cheirosa, tombou a serva de Deus, murchou a sua beleza, feneceu, estiolou toda a sua beleza, foi para o cemitério e caiu nos braços gloriosos do Senhor Jesus. Assim que nós somos. Mas tem um detalhe, a palavra, nós passamos, mas a palavra de Deus o quê? Permanece para sempre. Por isso que a Bíblia é necessária. Aleluia, é por isso. Amados irmãos, apeguem-se à palavra, ame a palavra, ensine essa palavra aos seus filhos. Não aceite que o púlpito da sua igreja pregue outra coisa a não ser a palavra. Que sejam poucos os que fiquem aqui, mas que fiquem com a palavra. Essa igreja nunca vai abrir mão da palavra, porque a palavra permanece eternamente. Nós passamos, nós murchamos como a erva, nós secamos como a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, por isso que ela é necessária para manter a nossa vida espiritual e nos fazer saltar para a eternidade nos braços gloriosos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, que Deus abençoe vocês. Ah, que Deus nos abençoe. E que nós jamais abramos mão dessa palavra. Eu quero fazer algumas aplicações para encerrar minha palavra. Mas isso me apaixona tanto, meus irmãos. Se eu tivesse mais vidas, eu gostaria de pregar essa palavra. Eu estou murchando. Eu fui
jovem, como Davi. Davi, de quantos anos, Davi? 14 anos. Eu fui jovem. Me converti aos 20. Passei toda a minha juventude na igreja. Agora, no dia 26, que ninguém se esqueça da minha Calói, dia 26 é meu aniversário. 76 anos, glória a Deus. Estou murchando, a minha flor está caindo, mas eu vou cair nos braços gloriosos do meu Salvador, aleluia. Eu tenho certeza disso. A minha flor está murchando, a minha vida, a erva que sou eu, sou erva, está murchando, a flor está caindo. Daqui a pouco a flor vai murchar, vai secar, vai se estiolar, vai se fanar, mas eu vou voar para a eternidade nos braços de Jesus. E essa palavra continuará com os irmãos continuarão pregando essa palavra, porque ela é eterna. E lá na eternidade nós nos encontraremos novamente com esta palavra, porque ela é eterna. Não abandone, irmãos queridos, essa palavra. Você que é pai que me ouve, pelo amor de Deus, não deixe de ministrar na sua casa a palavra. Você que é crente, não abandone a leitura da palavra. Que haja espaço na sua agenda para ler a palavra e para meditar na palavra, ela é necessária. Portanto, eu quero terminar minha fala dizendo aos irmãos, a Bíblia é necessária para sustentar a vida espiritual e para o nosso crescimento na vida cristã. Portanto, conheça o Evangelho de Jesus Cristo pelas Escrituras. Creia, amigo, na palavra de Deus e saiba como Deus trabalhou e trabalha para salvar você através de Jesus Cristo. Continue sua caminhada, meu amado irmão, com Cristo, sempre lendo e praticando a bendita palavra de Deus, a fim de que sua fé em Cristo seja sustentada neste mundo tão perigoso, neste mundo tão tenebroso. Agarre-se à palavra, apegue-se à palavra, ame a palavra, medite na palavra, ensine a palavra, anuncie essa palavra. A Bíblia é necessária para você conhecer a profundidade do Evangelho. Quando você conhece a Bíblia, você passa a conhecer a profundidade do Evangelho. A Bíblia é necessária para a manutenção de sua fé espiritual. Quantas vezes nós estamos tão tristes? Quantas vezes estamos abalados? Você vai para as Escrituras e daqui a pouco você encontra um bálsamo da palavra. Ela enche o seu coração. Ela lhe dá esperança. Ela vai lhe mostrar o Cristo maravilhoso, o poder do Espírito Santo, que vai encher sua alma, e você, então, encontra refúgio e segurança da palavra. Deus enviou os seus servos para pregar a palavra. Esses servos pregaram as boas novas da salvação. As pessoas ouviram a oferta de vida em Cristo, feita por Deus. Alguns desses que ouviram a palavra, creram na mensagem como nós cremos. Os que creram, invocaram o nome do Senhor. E os que invocaram o nome do Senhor, são salvos. Por isso que a palavra de Deus é necessária. Ela é necessária para que nós conheçamos com profundidade os evangelhos. Ela é necessária para manter a nossa fé durante a nossa peregrinação. Não abandonemos a palavra. Vamos amá-la, meditá-la, pregá-la e lembremos-nos, passaremos como a flor que murcha, passaremos como a erva que seca, mas a palavra de Deus, ainda desprezada, ainda rejeitada, ela vai atravessar os séculos e chegar na eternidade, porque ela permanece para sempre. Vamos valorizar aquilo que é eterno.
Vamos valorizar aquilo que é perene, a palavra. De tal maneira, meus irmãos, que sejamos alimentados por essa palavra. Deus abençoe vocês. E que nenhum de nós aqui negligencie a leitura e a prática da palavra, porque isto será vida para nós, vida para a nossa família, vida para a nossa igreja, vida para o mundo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu te convido a se colocar em pé mais uma vez e adorar o Senhor e agradecer ao Senhor por tua promessa, por tua palavra, que nos direciona, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos coloca no rumo e nos dá esperança que quando murcharmos, de fato estaremos nos braços do Senhor. Isso é excelente, isso é esperança, isso é a verdade. Que nosso nome esteja no livro da vida e que nossa vida esteja sendo sustentada pela palavra de Deus. Vamos cantar? Te agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor faz em nossas vidas. Tudo que vais fazer,
assentar. Nós já estamos caminhando para o encerramento deste culto. Palavra bendita, abençoada do pastor, a respeito da importância da Bíblia Sagrada, que transformou as nossas vidas, e tem transformado vidas por gerações e continuará avançando até quando Jesus voltar. Meus irmãos, antes de orarmos para o encerramento, gostaria de convidá-los para que participem agora, daqui a pouco, a Escola Bíblica Virtual, às 11 horas, ao vivo com o irmão Nilson. Quem sabe faz ao vivo, irmãos. O irmão Nilson é o único professor que faz ao vivo. Ele é diferente, ele é bom no que faz. Deus abençoe a vida do irmão Nilson. Daqui um pouquinho estará dando continuidade a esse espírito de culto através da Escola Bíblica Virtual. O pastor também, ele deseja reiterar o convite da reunião do conselho às 16 horas hoje. Será ali na garagem, um espaço amplo para que todos venham, a diretoria, toda a diretoria, o Ministério Diaconal, participar desta reunião. Enfim, meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por este culto tão abençoado, por tudo que Ele proporcionou nesta manhã, e certamente proporcionará nesta noite, às 18 horas, retornaremos aqui para continuar este dia de louvor e adoração. Quero mais uma vez agradecer os meus sogros que estão aqui, Deus abençoe a vida deles. Oremos, Pai. Pai Celeste, nesta hora nós queremos agradecer por tudo que o Senhor respondeu nesta manhã. Nós no início clamamos a Ti, e nesta hora nós tivemos a Tua resposta. Ó Pai, que nós possamos sair daqui, desligar os nossos aparelhos, diferentes da forma que entramos. A palavra do Senhor é viva, palavra de vida, palavra de esperança, palavra que nos transpõe da materialidade para a vida espiritual eterna com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça com que essa palavra fique ruminando em nossos corações, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Obrigado, Pai, por este culto, pelos louvores, pelas orações, pelos agradecimentos e pela Tua palavra ministrada nesta manhã. Abençoe-nos. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, estejam despedidos com uma oração silenciosa.